experimento do gato de Schrödinger é uma das ideias mais famosas da mecânica quântica. Isso porque a possibilidade de construir um estado, né, de um gato, né, que é um organismo vivo, né, em superposição de estado vivo e morto, né, é algo inconcebível, né, é muito difícil da gente acostumar com essa ideia, né? Acontece que essa é uma possibilidade real da mecânica quântica. Realmente é possível construir estados desse tipo, né, proposto pelo Schrödinger ali mais ou menos na década de 20. Né? Agora, nesse vídeo eu vou falar sobre o gato de Schrödinger, né, vou falar o que é o gato de Schrödinger. Agora, eu queria falar também sobre o contexto em que esse experimento de pensamento, né, inicialmente ele era um experimento de pensamento e depois ele se transformou até num experimento real, um experimento que é construído. Né? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o contexto em que o Schrödinger propõe essa ideia, né, e como um experimento de pensamento e tal, por que ele fez isso, mas eu vou falar também sobre os desdobramentos atuais dessa ideia, né, porque isso que surgiu como um experimento de pensamento, hoje ele é um experimento que as pessoas conseguem realizar o experimento, né, não com um gato, mas com sistemas similares, e ele é um tópico bem importante na área de fundamentos da mecânica quântica. Tá? Então, nesse vídeo eu vou falar o que é o gato de Schrödinger, em que contexto que ele foi pensado e também sobre os desdobramentos atuais dessa ideia. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que eu vou falar sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Bom, então para a gente começar a entender o que é esse experimento do gato de Schrödinger, é importante também entender quem é o Schrödinger, né? Quem que é esse físico que teve essa ideia exótica, né, de fazer um experimento, né, propor um experimento ali de pensamento envolvendo um gato e um sistema quântico. Né? Então, o Schrödinger ele é um físico austríaco e ele começa a dar as primeiras contribuições para a mecânica quântica, especificamente, né, entre a década de 10 e 20, lá de 1900. Né? Então, logo no início, a mecânica quântica é uma teoria que as primeiras ideias, a primeira ideia, né, da quântica, que inclusive é responsável pelo nome, né, mecânica quântica, né, é a ideia de quantização da energia que foi proposta pelo Max Planck em 1900. A partir daí, começaram a surgir outras ideias associadas à quantização de energia também. Né? Por exemplo, o efeito fotoelétrico do Einstein. Né? O Einstein usa uma explicação, ele elabora uma explicação em que envolve esse conceito de quantização da energia para explicar um experimento que não tinha explicação dentro da física clássica, né? Que é justamente esse efeito fotoelétrico. Então Einstein faz isso em 1905, consegue dar essa explicação. Depois tem outras hipóteses como a do átomo de Bohr, que surge também usando a noção de quantização de energia. Então tem várias coisas que começaram a aparecer ali entre 1900, 1910, 1920, falando sobre quantização de energia, usando essa ideia de quantização de energia. Né? Mas essas coisas elas não formavam uma teoria única, sólida, com um formalismo adequado. Né? Elas eram ideias espaçadas ali, colocadas por autores diferentes, explicando esses fenômenos diferentes, usando a mesma ideia de quantização de energia. E aí na década de 20, o Schrödinger ele vai propor uma equação, ele vai apresentar uma equação, que ficou conhecida como equação de Schrödinger, que essa equação ela vai ser muito importante para a unificação, né, do formalismo da mecânica quântica. Né? A equação de Schrödinger ela é um resultado muito importante, dos mais importantes da mecânica quântica. Né? É muito mais importante do que a ideia do gato de Schrödinger. Né? Apesar dele ser mais famoso por esse experimento de pensamento lá do gato e tal, a ideia da equação de Schrödinger ela representa, né, algo muito mais importante para a mecânica quântica. Né? Por que isso? Né? Porque, olha só, o que é a equação de Schrödinger, então? Aqui, nesse vídeo eu não vou explicar exatamente o que é a equação de Schrödinger em detalhes, tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente faz isso, tá? Explica com mais calma o que é essa equação. Mas o que eu vou falar só o papel dela, o que ela faz, né? A equação de Schrödinger, ela vai te dar a evolução temporal dos sistemas da mecânica quântica. O que é isso? O que é uma evolução temporal, né? Bom, se você pensar qual que é a tarefa mais importante da física? Né? O que a gente faz na física, no final das contas? Né? Então, pode pensar na mecânica clássica, por exemplo, né? Para ficar mais fácil. Na mecânica clássica, o que a gente tem geralmente? A gente tem certas condições. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer previsões sobre estados futuros dos sistemas físicos. Né? Então, na mecânica clássica, a gente tem lá, por exemplo, a posição de um objeto e a velocidade inicial desse objeto, e a gente conhece as forças que atuam nele.
Com isso aí, a gente consegue, usando a segunda lei de Newton, né, que é aquela expressão que todo mundo conhece como F igual a ma, né, mas essa expressão nos permite calcular a trajetória desse objeto, ou seja, ela nos permite, ela é uma equação que nos dá a evolução temporal do sistema. Então, essa segunda lei de Newton nos permite calcular o que vai acontecer com o objeto, né, fazer uma previsão sobre o que vai acontecer com o objeto. A equação de Schrödinger, ela faz isso com os sistemas quânticos. Tá? Então, a mecânica quântica, qualquer teoria da física precisa de equações desse tipo, de evolução temporal, né? Porque a física, no fundo, você tem estados iniciais e você quer saber qual que é a situação desses estados no futuro, né? Então, você quer saber qual que é a situação do sistema físico no futuro. E a equação de Schrödinger nos permite fazer isso no campo da mecânica quântica. Tá? Então, ela faz isso, ela te dá. Você tem um estado inicial, você sabe lá informações sobre o seu sistema e aí você vai conseguir calcular quais são os estados futuros. Bom, dito isso, né, dá para entender que o Schrödinger a gente pode considerar ele como um dos pais da mecânica quântica, né? Ele é responsável por uma das principais ideias da mecânica quântica, que é justamente essa equação de Schrödinger. Ela é um postulado da teoria, né? Os postulados são aquelas ideias que a gente considera a priori, né, para uma teoria científica, e aí a partir dela, a partir dessas ideias, né, então a gente considera certas ideias, certos enunciados que a gente não vai demonstrar, né? A gente considera eles meio que autoevidentes, né? E aí a equação de Schrödinger é um desses, tá? Então ela é uma das bases, um pilar para a construção da mecânica quântica. Então esse cara, que é o Schrödinger, ele é um dos principais, se a gente for elencar lá quais são os autores da mecânica quântica, né? Quem são os responsáveis pela construção da teoria, o Schrödinger com certeza aparece com destaque nessa lista. Acontece que a mecânica quântica, né, a história da mecânica quântica tem uma particularidade que é o seguinte: esses autores que foram ali responsáveis pela construção da teoria, muitos deles se voltaram contra a teoria, né? Então, por exemplo, o Schrödinger é um deles, né? O Einstein também vai tentar depois mostrar que a mecânica quântica é incompleta ou que ela é inconsistente, né? O próprio Planck vai confessar que a ideia dele de quantização de energia era algo meio que um ato de desespero e tal. Então, assim, a teoria ela vai se desenvolvendo e aqueles autores que participaram ali da formação da teoria começam a apresentar críticas à teoria e ao desenvolvimento posterior da teoria. E é aí que entra essa tal ideia do experimento do gato de Schrödinger, né? Que começa apresentado como uma espécie de paradoxo, né? Um paradoxo do gato de Schrödinger. E qual que é a ideia por trás disso, né? A ideia qual que é o objetivo no final das contas, né? Por trás dessa ideia que eu vou falar melhor o que é o gato de Schrödinger na sequência, mas assim, qual que é o objetivo? O objetivo do Schrödinger era mostrar que a mecânica quântica, se a gente considerar o desenvolvimento que ela teve e tal, ela levaria a resultados absurdos, né? Como esse que é explicitado no experimento do gato de Schrödinger. E qual que é o absurdo que o Schrödinger quer expor aqui, né? Ele quer mostrar, ele quer tornar explícita a ideia de que, a noção, né, de que existe um estado na mecânica quântica que a gente chama de estado de superposição. Esse estado, para o Schrödinger, ele que vai levar a consequências absurdas, né? Então, se a gente considerar levar a sério essa noção, e eu já adianto para vocês que essa noção é levada a sério, depois a gente hoje consegue construir esses estados assim, de forma corriqueira, né, entre aspas, assim, laboratório consegue construir isso, você já tem aplicações tecnológicas que usam estados desse tipo, né, por exemplo, computação quântica vai ficar baseada, no final das contas, nesse tipo de estado. Então, isso hoje é uma questão definida, assim, esse estado, com certeza, ele é um estado que tem alguma correspondência na natureza, assim. Agora, nessa época, o Schrödinger vai tentar apresentar uma ideia para mostrar o seguinte, né, o quão bizarro é essa noção de superposição de estados. E o que é esse estado de superposição, né? Bom, esse estado é basicamente o seguinte, né? Na mecânica quântica, estado na física é uma palavra que a gente usa para representar a situação do sistema físico, né? Então, parece um pouco com o sentido que ela tem na linguagem comum, né? Assim, qual é o estado de tal coisa, falar tal coisa é conservada ou está estragada, sei lá. Quando eu vou falar de uma coisa, sei lá, de um objeto qualquer, eu olhar para um carro, falar esse carro é velho, é novo, esse é o estado do carro. Na física a gente usa a mesma palavra. Então você vai falar do estado de uma partícula na mecânica clássica, né? O estado de um gás na termodinâmica, e a gente vai falar sobre estados de objetos da mecânica quântica também, né? E aí tem um tipo de estado que é esse estado de superposição. E como é que ele funciona? O que é esse troço, né?
O estado de superposição é o seguinte, né? Na física quântica, por exemplo, né? Vamos pensar isso através de um exemplo. Então vamos imaginar que tem um elétron e esse elétron, ele tem... Na mecânica quântica você não consegue falar exatamente a posição dos objetos por causa de um negócio chamado princípio da incerteza, tá? Mas o elétron, ele tem lá um estado associado à posição dele. Então vamos supor que ele está mais próximo de uma determinada região e a gente vai falar que esse é o estado 1 do elétron. Então ele tem lá o estado 1. Aí se você preparar esse elétron em um outro estado, tipo mais próximo de uma outra região, né? Então você tem lá o estado 1 aqui do elétron, o estado 2 do elétron aqui. Então você vai ter o estado elétron 1 na posição 1 e o estado do elétron na proximidade da posição 2. Então essas são duas estados, duas possibilidades, tá? Do elétron na posição próximo da posição 1, próximo da posição 2. Só que se você somar estado 1 com estado 2, você tem um terceiro estado que também é possível na mecânica quântica. Isso é uma superposição de estados, tá? Estado 1 do elétron próximo da região 1 com estado 2, elétron próximo da região 2, e aí você tem uma sobreposição dessas duas possibilidades. E esse estado é difícil de interpretar, porque se a gente pensar que o elétron... Então isso significa o quê? Que o elétron está na região 1 e 2 ao mesmo tempo? Não é bem isso, né? O elétron está espalhado, então, pela região 1, 2, também não é isso. Então é um negócio meio... É difícil de interpretar isso, né? E é um estado que ele não tem um análogo clássico, né? Então por isso a gente não tem muita intuição sobre ele. Assim, a gente olha para esse estado e a gente sente um desconforto. Assim, o que é isso? Que coisa é essa? Acontece que quando eu estou falando... Eu vou falar melhor sobre a interpretação desse estado quando eu falar do gato de Schrödinger, né? Tá? Porque o que o Schrödinger vai fazer? Ele vai olhar para isso, para esse problema, para essa coisa esquisita, né? De o elétron está em dois lugares ao mesmo tempo, como assim, né? Então esse estado de difícil interpretação, o Schrödinger vai olhar para ele e vai falar o seguinte: olha, ninguém liga para um elétron no final das contas, né? Assim, onde é que o elétron está? Tanto faz, assim, isso não é tão impactante. Isso é impactante, talvez para os físicos um pouco mais impactante, mas assim, isso não é algo escandaloso para uma pessoa que não está interessada em discussões sobre partículas subatômicas, né? Agora, se você transferir essa propriedade de estados quânticos para um estado macroscópico, aí isso vai virar algo escandaloso para qualquer pessoa. E essa é a ideia do Schrödinger. Então o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pensar numa montagem experimental que é capaz de construir um estado desses de superposição, e aí ele vai colocar um objeto macroscópico em contato com esse estado quântico, e esse objeto macroscópico vai também acabar se tornando um estado, vai acabar caindo também, né, sendo preparado também, né, em um estado de superposição. Então o que ele vai fazer? A partir do estado quântico, ele vai preparar um estado clássico em uma superposição. E ele vai escolher um tipo de superposição que é ainda mais dramático, né, que é ainda mais chamativo, que é essa de um organismo que está vivo, uma superposição de vivo e morto, né? Então ele vai transferir a superposição de um sistema quântico para um sistema clássico, e esse sistema clássico vai ficar uma superposição de vivo e morto, né? E esse sistema clássico ele escolheu como um gato, sei lá porquê, mas foi a escolha dele, né? Então como que é o experimento do gato de Schrödinger, né? Ele vai pensar o seguinte: primeiro, ele precisa de um lugar isolado para fazer essa transição de superposição de um estado quântico para um estado clássico. Então ele vai precisar de um ambiente completamente isolado. Então ele vai pensar numa caixa completamente isolada. Essa caixa não entra radiação, não entra nenhum tipo de informação lá de dentro e também não sai nenhum tipo de informação. Então a gente pode pensar nessa caixa como um sistema fechado, tá? Colocou o objeto lá dentro, não sei nada do que está acontecendo com ele. Então antes de fechar a caixa, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma armadilha lá dentro. Ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar uma partícula quântica, né, um objeto quântico que pode decair ou não. Na verdade, ele vai colocar um objeto quântico que, depois de um certo tempo, vamos pensar um segundo, é bem menos que isso, mas assim, vamos pensar, depois de um segundo, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai sair do estado inicial, que é estado não decaído, tá? Então é um átomo que pode decair, então ele vai começar com um estado que não está decaído, e aí, depois de um segundo, ele vai para um estado de superposição de átomo decaiu e átomo não decaiu. Tá? A representação matemática para isso é essa que aparece aqui. E aí, ainda dentro da caixa, ele vai colocar também um medidor que é capaz de detectar se o átomo decaiu ou não decaiu.
Tá? Então ele vai colocar lá um medidor que vai registrar isso. Associado a esse medidor, né, então vinculado ao medidor, ele vai pegar e colocar uma armadilha, um mecanismo que é o seguinte, né? Ele vai colocar um martelo ligado a esse detector e ele vai colocar um frasco de veneno ali do lado do martelo. E quando o detector acusa que o átomo decaiu, ele aciona um mecanismo que movimenta o martelo e o martelo vai quebrar o frasco de veneno que está ali do lado e o veneno vai se espalhar pela caixa. Se o detector registra, né, que o átomo não decaiu, aí o martelo não se move e o veneno da caixa e o vidro da caixa, o vidro do veneno, né, continua intacto e o veneno não se espalha na caixa. Tá? E aí, antes de tudo isso, ele vai, antes de fechar a caixa, né, ele vai e coloca um gato vivo lá dentro dessa caixa e fecha tudo e aí deixa o experimento rodar. Então, o que vai acontecer depois desse tempo, né, que eu estou marcando como 1 segundo, mas geralmente vai ser, se fosse pensar em algo um pouco mais realista, seria bem menor, mas vamos pensar. Então, 1 segundo, vamos pensar nisso assim. Então, para ficar mais fácil, 1 segundo depois, o que acontece? 1 segundo depois, o estado do átomo é um estado de superposição que eu mostrei aqui, que é esse daqui. Só que não tem um átomo só lá dentro da caixa, tem mais coisas, né? E o estado está fechado, é um estado isolado, é um sistema fechado. Tá? Então, junto com o átomo, as outras coisas, mesmo que sejam macroscópicas, vão entrar em superposição também. Por quê? Porque enquanto não existe um registro macroscópico, não, um registro do que aconteceu com o átomo, enquanto essa informação não é registrada, né, por algum aparato macroscópico, a gente vai ter que considerar que o que está lá dentro ainda é o estado de superposição. Tá? Então o que ele vai criar? Ele vai criar uma espécie de vínculo entre todos esses objetos que estão dentro da caixa. Então o átomo vai entrar para um estado de superposição de decaiu e não decaiu. Só que o detector vai entrar no estado de superposição que registrou o átomo decaído, registrou o átomo não decaído. O martelo vai entrar no estado de superposição que martelo se movimenta, martelo não se movimenta. O frasco do veneno vai entrar no estado de superposição que estado martelo se movimentou, então estado frasco quebrado, martelo não se movimentou, frasco inteiro. E o veneno na caixa, ele vai ficar no estado de superposição de veneno espalhado pela caixa e veneno não espalhado. Então nota que você vai criando uma cadeia de superposições de todos os objetos que estão ali dentro da caixa. Por quê? Porque a caixa está fechada ainda. Então é assim que a mecânica quântica vai tratar desse problema. E o gato? O gato que está lá dentro, se o veneno se espalha, ele morre. E se o veneno não se espalha, ele continua vivo. Então o gato, ele vai, assim como o veneno está no estado de superposição, assim como o martelo está, como as outras coisas estão, o gato também vai entrar no estado de superposição. Então ele vai entrar no estado de superposição de vivo se o martelo não quebrou o veneno, né? Ou seja, se o detector não detectou que o átomo decaiu. Então ele vai entrar, tem essa parcela ali do estado de superposição e tem uma outra parcela que é gato morto, se o veneno se espalhou e o gato, sei lá, cheirou o veneno lá e morreu. Então, no final das contas, a gente pode dizer que o estado que a mecânica quântica vai olhar para essa situação, para o que está acontecendo lá dentro da caixa, e o que a gente tem. O que a gente pode falar sobre o que está acontecendo lá dentro? O que a gente pode falar é essa equação que aparece aqui. Tá? É só isso que a gente pode falar. A gente pode falar que existe uma relação, existe uma correlação entre o estado do átomo e o estado do gato. Então, o gato está no estado de superposição de vivo e morto. Tá? Assim como o átomo está no estado de superposição de decaiu e não decaiu. Então, o estado que está lá dentro, a situação lá dentro, é descrita por esse estado matemático aqui. Bom, então se a mecânica quântica autoriza a construção desse estado, ou se ela tem como consequência a construção desse estado, os físicos vão ter que explicar ou tentar interpretar o que significa esse estado, né? Porque ele é um estado extremamente exótico, estranho. Né? O que ele significa? Isso significa que, como é que está o gato lá dentro? Esse estado, né, que é o estado de superposição, gato vivo, gato morto, ele representa, ou ele descreve a situação de um gato que está vivo e morto dentro da caixa? Não, né? Claro que não. Isso não tem sentido, né? A palavra vivo e morto, ela não se encaixa nesse contexto. Não tem como ter um organismo que está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Então, isso não tem como a gente interpretar desse jeito.
Uma outra interpretação poderia ser o seguinte, né? Então isso significa que o gato existe um estado de probabilístico lá dentro do tipo, o gato está vivo ou está morto dentro da caixa, assim como, sei lá, esse estado é um estado comum, né? Esse estado a gente chama de mistura estatística, né? Que é o estado que aparece, por exemplo, quando eu faço o sorteio de um dado. Imagina que eu estou sacudindo um dado na minha mão e eu paro e aí eu pergunto, bom, qual é a face do dado que está voltada para cima? Enquanto eu não abro a mão, eu vou ter que falar que existe a probabilidade de 1/6, né, para o resultado ser 1, para o resultado ser 2, para o resultado ser 3. Então, existe a probabilidade de 1/6 para ser qualquer um desses resultados de 1 a 6. Então, não é que o dado está no estado bizarro, esquisito, é só que eu não abri a mão ainda, a gente não sabe qual que é o estado dele, mas ele já está em algum estado definido e tal. Então, pode ser que o gato está nessa situação, que ele está já definido, ele está vivo ou morto, e a gente só não abriu a caixa e viu ainda, é isso que esse estado representa? Não é isso que esse estado representa, tá? É possível fazer uma distinção empírica, experimental, entre um estado de superposição, tipo esse estado do gato, e o estado de mistura estatística, que é um estado tipo esse do dado ou de uma moeda que você faz um sorteio, tá? Existe uma distinção entre eles, e na mecânica quântica a gente consegue fazer essa distinção usando experimentos tipo, por exemplo, o experimento de fenda dupla, que é um outro experimento famoso, né? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala em detalhes sobre essa vínculo, essa associação entre experimento de fenda dupla e esse estado de superposição, né? Mas então, não é esse o caso, tá? O gato não está numa situação de vivo ou morto, né? E ele também não está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo com o gato lá dentro? Então, se a gente se pergunta isso, se a gente acha isso esquisito e tal, é porque o Schrödinger conseguiu alcançar o objetivo dele, tá? O objetivo dele era justamente fazer isso, fazer as pessoas olharem para essa situação como uma situação absurda. Você olhar e falar, isso aqui é impossível, não tem como uma teoria da física ter esse estado como um resultado, não tem como a gente levar a sério esse tipo de resultado. Era isso que o Schrödinger queria fazer. Ele consegue, só que até um certo ponto, né? Porque na mecânica quântica existe um desenvolvimento, né, que foi feito por aqueles físicos que pensaram na formulação matemática da teoria, mas existe um desenvolvimento também muito importante que foi feito pelos físicos que se preocuparam com a interpretação da teoria, né? Então a gente vai olhar para os resultados matemáticos e tal, e a gente vai pensar como que nós vamos interpretar isso daqui. E um desses físicos que foi muito importante nessa área assim, é o Niels Bohr, tá? do átomo de Bohr mesmo. Então, o Bohr ele vai elaborar uma interpretação que ficou conhecida como interpretação de Copenhague, e nessa interpretação, o Bohr vai olhar para uma situação como essa do gato de Schrödinger e ele vai dizer simplesmente o seguinte, né, que a gente olha para que o máximo que a gente consegue fazer numa situação como essa é usar uma representação matemática do que está acontecendo lá dentro da caixa. E aqui eu quero chamar a atenção para esse termo representação, tá? Então, quando eu falo uma representação matemática, isso não é uma descrição, tá? Uma descrição seria falar como é que o gato está lá dentro. O gato está em pé, ele está deitado, ele está morto, ele está vivo, como é que ele está? Segundo a interpretação do Bohr, né, que é conhecido como interpretação de Copenhague, a mecânica quântica ela não precisa se comprometer com isso, sabe? Com uma descrição. Por quê? Porque o que está dentro da caixa, como a caixa está fechada, o que está lá dentro não é algo que a gente consegue detectar, não é algo empírico nesse sentido. Ou seja, eu não preciso falar sobre coisas que não são detectáveis. Então a gente não precisa falar sobre isso, eu não preciso falar como é que está o gato lá dentro. O que a teoria tem que fazer? A teoria tem que ser capaz de fazer o seguinte, quando eu abro a caixa e detecto o estado que está lá dentro, aí a teoria tem que ser capaz de prever a probabilidade de eu encontrar o gato vivo ou o gato morto. Isso a mecânica quântica faz e ninguém discute isso, nem o Schrödinger, tá? Para ele isso aí era ok, para todo mundo isso aí funciona, e a mecânica quântica funciona bem para isso. O problema é, antes de eu abrir a caixa, como é que eu vou olhar, como é que eu vou interpretar a situação lá dentro, né? Ou como é que eu vou usar o que a teoria da física pode me falar sobre o que está acontecendo dentro da caixa enquanto a caixa está fechada? Essa é a questão. Para o Bohr, a teoria da física, que é a mecânica quântica, ela não precisa falar nada sobre, ela não precisa descrever exatamente o que está acontecendo lá dentro. Ela pode apresentar simplesmente uma representação matemática, um estado, que é esse que aparece aqui, que é um estado abstrato, tá? Um vetor num campo vetorial complexo,
complexo no sentido de números complexos, né? Ou seja, os coeficientes desse vetor podem ser números complexos. Então é um estado super esquisito matematicamente, que não tem uma correspondência física nenhuma, mas que, usando algumas regras, eu consigo extrair desse estado a informação da probabilidade de encontrar o gato vivo ou morto. Agora, esse estado não me fala como que o gato está lá dentro, ou seja, ele não é uma descrição sobre a situação do gato, mas ele é um instrumento matemático que me permite fazer previsão de qual probabilidade eu tenho de encontrar o gato vivo ou morto. Tá? Então, o Bohr ele dá um passo atrás aqui, né, no sentido de que ele vai pegar algo uma interpretação mais modesta da ciência, né? Não vai entender que a ciência é uma descrição do mundo, né, que uma teoria científica é uma descrição exata do mundo, nada disso. Ele vai entender a teoria científica como um instrumento de fazer previsões. Tá? Então é isso. Ele se contenta com isso, os físicos também se contentam com isso, porque essa interpretação do Bohr meio que desmonta a ideia de que o paradoxo do gato de Schrödinger seja algo que absurdo, vamos desistir da mecânica quântica e tal. Não, nada disso. A mecânica quântica é uma ótima teoria para fazer previsões. Agora, o que está acontecendo dentro da caixa e tal? A física contemporânea hoje, é claro que existe uma certa... Isso não é um consenso absoluto, não são todos os físicos que adotam essa interpretação de Copenhague, mas boa parte da comunidade científica adota essa interpretação porque ela é muito prática, né? Porque ela desvia dessas questões que são muito... que já chegam no campo, que já estão ali na fronteira do campo da filosofia, né? Então, apesar dessa interpretação do Bohr ser uma interpretação filosófica, né? Ser uma interpretação com vários elementos da filosofia, mas ela vai desviar ali as teorias da física, ela vai tornar, porque algumas outras interpretações alternativas vão usar elementos metafísicos mais esquisitos para interpretar isso, tipo, sei lá, interpretação de muitos mundos, que vai dizer que cada vez que surge um estado desse tipo do gato de Schrödinger, você tem uma bipartição no mundo, e aí você tem um mundo em que o gato está vivo, um mundo em que o gato está morto. Então, assim, essas coisas que têm uma carga metafísica mais forte, elas não são necessárias diante da interpretação de Copenhague, né? Então, a interpretação de Copenhague dá algo ali um pouco mais pé no chão, um pouco com menos hipóteses metafísicas. Portanto, a comunidade científica entende que essa interpretação é ótima para esse caso e ela é a interpretação que a gente usa atualmente, né? E aí eu chego nessa segunda parte do vídeo, que é o seguinte, né? Esse problema do gato de Schrödinger, né? Essa ideia do gato de Schrödinger, ela foi apresentada como uma espécie de desafio para a mecânica quântica e acabou que ela foi incorporada pela mecânica quântica, né? E ela se torna uma área muito importante. E essa é uma área que tem contribuições tanto experimentais quanto teóricas, tá? Então, assim, existem grupos experimentais de físicos e grupos teóricos que realmente pensam sobre essa questão. E a questão é a seguinte, né? Como é que os objetos da mecânica quântica se relacionam com os objetos macroscópicos, né? Como é que eu faço essa transição? Como que funciona a interação de um objeto da mecânica quântica, microscópico, né, com objetos macroscópicos? E aí, nessa linha de pesquisa, né, você tem realização de experimentos do tipo gato de Schrödinger. Por exemplo, esse artigo que aparece aqui, ele foi justamente isso, uma realização experimental do experimento do gato de Schrödinger. E como que ele foi realizado? É claro que ele não foi realizado com um gato, né? Mas ele foi realizado com um objeto que meio que faz o papel do gato aqui, né? E qual que é o papel do gato? O papel do gato o que é o importante aqui do gato, né? O importante é que o gato é um objeto macroscópico. Então fica esquisito você pensar na superposição de um objeto macroscópico, porque quando eu olho para o mundo, a gente não vê isso. A gente não vê objetos macroscópicos em superposição. Então, o interessante aqui, né, quando você vai construir um experimento do gato de Schrödinger, não é pôr um gato, um rato, sei lá, um bicho lá dentro. Não, a ideia é, vou pegar um objeto que tem características macroscópicas e eu vou tentar criar uma superposição, um estado de superposição com esse objeto que tem características macroscópicas. No caso desse artigo que eu mostrei aqui, né, o que eles usam como objeto macroscópico é um campo elétrico. Tá? Um campo elétrico que está num estado muito específico, que é um estado que tem propriedades clássicas, né? E aí eles conseguem colocar esse campo elétrico numa superposição de dois estados, né? E aí esses dois estados representam gato vivo e gato morto, já que é um sistema macroscópico que foi preparado no estado de superposição. Então isso seria uma preparação do estado do gato de Schrödinger. E aí uma das coisas importantes que eles vão olhar para um experimento desse tipo é quanto tempo que dura esse estado esquisito de superposição, né? Ele
ele é robusto, ele dura muito tempo ou ele decai rapidamente, né? O pessoal vai ver que ele decai rapidamente. Existe uma teoria para isso, chamada de teoria da decoerência, tá? Que vai descrever matematicamente como é que o estado sai dessa situação de estado de superposição e volta para um estado conhecido nosso, que é aquele estado de mistura estatística clássico, né? Que é o estado tipo de sorteio de moeda ou sorteio do dado e tal, que é aquele estado que tem probabilidades de você ter certas possibilidades, mas o resultado do sorteio já está definido, né? Mas você só não sabe o resultado. Então, o gato de Schrödinger, ele rapidamente se transforma a situação do gato de Schrödinger, ela sai daquela situação exótica de estado de superposição para uma situação desse tipo de estado vivo ou morto, né? Que é parecido com o estado clássico de probabilidade mesmo, né? Que é esse estado que a gente chama de mistura estatística. Então eu mostrei um exemplo aqui de construção de experimento tipo gato de Schrödinger, mas isso tem outros exemplos que aconteceram já até mais recentes e tal, de grupos que conseguiram realmente construir estados desse tipo. Existem grupos que estudam essa interação de objetos microscópicos com objetos macroscópicos, né? Como é que essa coisa funciona, quanto tempo que ela dura, que tipo de interação que a gente pode ter, se a gente pode ter uma interação forte ou não, se isso tem algum uso em aplicações tecnológicas. Então existe, porque, por exemplo, né, para estados de medição, né, de metrologia, isso pode ter uma importância e tudo. Então, assim, existe um campo, uma área de pesquisa, existem várias linhas de pesquisa, né, que se interessam nessa questão da relação de objetos da mecânica quântica com objetos macroscópicos, né? Então é curioso que essa noção, né, entra como uma espécie de desafio para a mecânica quântica e ela acaba se tornando atualmente uma questão de pesquisa, né, algo que é de interesse dos físicos que estudam na mecânica quântica, mostrando que a mecânica quântica realmente é uma teoria muito bem sucedida, né? Todos esses ataques que surgiram, eles todos foram contornados de certa maneira, né? E hoje meio que foram incorporados à teoria como uma linha de pesquisa, né?